seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você pode me encontrar aqui todos os dias, de segunda a segunda. Eu já apresentei para você a história sobre como surgiu o PCC e também a história do Marcola, o líder de uma das maiores facções do Brasil. Só que dessa vez eu irei falar sobre Gilberto Aparecido dos Santos, mais conhecido como Fuminho, considerado o braço direito do líder do PCC. Ele estava foragido desde o final dos anos 90 e foi capturado em 2020, quando tentava, de outro continente, comandar o tráfico no Brasil e, ao mesmo tempo, expandir seus negócios para outros continentes. Mas qual a história de Fuminho e como ele foi preso? É exatamente sobre isso que irei falar hoje. Há poucas informações sobre a origem do Fuminho. Pouco se sabe sobre suas origens, onde ele nasceu, quem eram seus pais, como foi sua infância, ou mesmo o que o levou a entrar para o mundo do crime. Mas antes de se tornar o Fuminho, braço direito do líder do PCC, Gilberto cometia assaltos a bancos e roubos de carro. Ele foi parar atrás das grades pela primeira vez em 1990, mas em pouco tempo, Gilberto já estava nas ruas. Um ano depois, ele foi preso novamente e foi aí que começou a sua história de envolvimento com o PCC. Mantido atrás das grades no Carandiru, Gilberto sobreviveu ao terrível massacre do Carandiru, que aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. Para quem não se lembra ou nem era nascido na época, o massacre do Carandiru foi uma intervenção da Polícia Militar para conter uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, que causou a morte de 111 detentos. Gilberto foi um dos sobreviventes do massacre, mas mesmo passando tão perto da morte, ele não desistiu da vida do crime. Após ser transferido para outra cadeia, em 1994, ele conseguiu fugir da prisão, mas as escolhas de Gilberto o levariam a ficar atrás das grades mais uma vez. Em 1998, ele foi preso novamente e condenado a 4 anos de prisão por tráfico. Dessa vez, ele ficou preso junto a Marcola, que é considerado um dos líderes máximos do PCC. No dia 12 de janeiro de 1999, Gilberto conseguiu fugir com Marcola do extinto Carandiru, por onde tinha passado anos antes. Meses depois, Marcola foi preso novamente, mas Gilberto, que a essa altura já era conhecido como Fuminho, permaneceu foragido e se tornou o braço direito do líder da facção. Enquanto Marcola caminhava para se tornar o chefe do PCC, Fuminho ia se tornando um dos principais traficantes da América do Sul. Sabe o que é mais curioso nessa história? Apesar da sua forte associação com o PCC, ele nunca de fato chegou a integrar a facção. Muita gente diz que ele era um dos líderes do PCC, mas a verdade é que ele simplesmente prestava serviços à facção, como importar drogas e armas de países vizinhos para o Brasil e atender algumas demandas de Marcola. Desde que conseguiu fugir da prisão, Fuminho rodou por vários países e se tornou um dos principais traficantes do mundo. Na última década, ele viveu na Bolívia, mas circulava muito entre Paraguai e Brasil, sempre frequentando os estados em que era menos visado. Dizem que ele é proprietário de uma fazenda de produção de cocaína na região de Chapare, ao norte de Cochabamba, na Bolívia. Mesmo de longe, Fuminho é acusado de ser o mandante das mortes de importantes membros do PCC. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram assassinados no dia 15 de fevereiro de 2018, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Fuminho é acusado de ser o mandante dos assassinatos porque encontraram um bilhete dentro da
penitenciária de Presidente Venceslau, onde a cúpula do PCC estava presa. O bilhete dizia que GG e Paca tinham sido decretados, expressão usada para dizer que a pessoa será morta, pois os dois estariam atrapalhando negócios paralelos e desviando dinheiro da facção. Durante as investigações, as autoridades já tinham percebido que havia conflitos internos dentro da organização criminosa. Wagner Ferreira da Silva, mais conhecido como Cabelo Duro, foi quem coordenou as execuções. Ele era considerado uma espécie de afilhado de Marcola e sócio de Fuminho. A outra parte da facção, que discordou das execuções, buscou vingança e o Cabelo Duro foi assassinado no dia 22 de fevereiro, em frente a um hotel localizado em Tatuapé, zona leste da capital paulista. Há também suspeitas de que Fuminho desejava a morte de GG e Paca, porque eles teriam interesse em criar um canal autônomo do PCC no Porto de Santos para tráfico internacional, rota que já era operada por Fuminho. O traficante também foi o responsável por planejar um ousado plano de fuga para Marcola, que envolvia aeronaves, blindados e metralhadoras .50. Felizmente, o plano foi descoberto antes de ser colocado em prática, o que foi a gota d'água para a transferência de Marcola e de outros importantes integrantes do PCC para a Penitenciária Federal de Brasília, onde estão presos até hoje. Durante os últimos 20 anos, Fuminho esteve no radar das autoridades brasileiras. Em março de 2013, por pouco ele escapou de ser capturado pela Polícia Federal. Um mês antes, a polícia havia descoberto que Fuminho e sua quadrilha tinham montado bunkers para armazenamento de drogas em 3 lugares distintos. Mas antes que pudessem fazer uma operação para prender os traficantes, policiais invadiram o sítio em Juquitiba e não encontraram nada além de cocaína, crack e algumas armas. E quando eu falo nada, é porque o objetivo da polícia era conseguir prender Fuminho ou alguns dos seus comparsas. Porém, em 2020, finalmente localizaram e prenderam Fuminho. Depois de meses de verificação de dados alfandegários, a prisão de Fuminho quase foi atrapalhada pela pandemia. A polícia primeiro conseguiu rastrear o passaporte de Fuminho, que usava o nome falso Luiz de Lima. Usando esse nome, Fuminho embarcou de Buenos Aires para Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, em março de 2018. Depois, a polícia localizou brasileiros que poderiam ter proximidade com o criminoso e que iam com frequência para a África do Sul. Foram identificadas pessoas que iam de 4 a 6 vezes para o país, o que, segundo a justiça, não era normal. Seguindo essas pistas, descobriram que Fuminho estava morando em uma mansão à beira-mar, localizada na cidade do Cabo. Ao mesmo tempo em que descobriram o traficante, as autoridades correram contra o tempo para conseguir a extradição e um mandado de prisão internacional contra Fuminho. Fuminho não só mantinha negócios na África do Sul, como também em Moçambique. A escolha do país africano não surpreende as autoridades brasileiras, já que os países deste continente são muito procurados pelo narcotráfico, para servirem como porta de entrada de droga na Europa. Em março de 2020, Fuminho viajou para Moçambique e ficou hospedado na capital do país, Maputo. Só que o traficante não esperava ser pego de surpresa pela crise do coronavírus, que fez as fronteiras do continente africano serem fechadas. A pandemia também atrapalhou os planos da Polícia Federal, que ficou impossibilitada de enviar agentes para fazer a prisão do traficante. Por isso, as autoridades brasileiras acionaram o Departamento de Narcóticos norte-americano, que, em parceria com a polícia de Moçambique, prendeu Fuminho. O brasileiro foi detido quando estava num hotel de luxo de Maputo, na companhia de 2 nigerianos. Ao fazer uma busca no quarto de Fuminho, a polícia encontrou 15 celulares,
100 gramas de maconha e R$ 4.000, além de muito dinheiro das moedas de países africanos. A entrada ilegal em Moçambique e o porte de droga foram fundamentais para que Fuminho fosse enviado para o Brasil em menos de uma semana. Se não fosse por esses detalhes, pode ser que a extradição do criminoso levasse meses para acontecer. O trabalho de trazer Fuminho de volta ao país foi coordenado pela Polícia Federal e teve apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Defesa e do Itamaraty. Na mega operação para trazê-lo ao Brasil, foram usados um jatinho da FAB, a Força Aérea Brasileira, um helicóptero e 5 viaturas, com o objetivo de manter Fuminho longe de outros grandes criminosos, como o próprio Marcola. O governo brasileiro decidiu mantê-lo longe de Brasília. O local escolhido foi a Penitenciária Federal de Catanduvas. E assim foi o fim da caminhada de Fuminho no mundo do crime. Ao menos em teoria. Óbvio que isso não quer dizer que o tráfico de cocaína chegou ao fim. Não há dúvidas de que a prisão de Fuminho teve um grande impacto na estrutura do PCC, já que ele era um importante fornecedor da facção. Só que ele era apenas uma peça de toda uma engrenagem que é o tráfico. A prisão de Fuminho pode até ter desarticulado boa parte do PCC, mas a luta contra o tráfico está longe de acabar. Na verdade, pode ser que nunca de fato tenha um fim. Eu fico por aqui, mas nos vemos, logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!